A paz do Senhor, glória a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua estrutura, onde você estiver, seja de manhã, de tarde ou de noite. Que a presença constante do Senhor possa trazer abundância de graça, de amor, de paz na sua casa, em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Eu já gravei, acho que se eu não me engano, já tem umas 15 vezes, mas agora vai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Está no livro de Tiago, no capítulo 2 e o capítulo 3 também. São alguns pontos que o Espírito Santo ressaltou. E o convite que ele tem para as nossas vidas é: vamos ser pacificadores? Ele está nos convidando a sermos pacificadores nesses tempos. Porque através dessa pacificação, nós vamos ter o privilégio de exercitar e executar os propósitos que Deus tem como direcionamento para as nossas vidas. Então, às vezes a gente espera um cenário perfeito para executar e o cenário perfeito é o agora. O melhor momento é o agora para a gente fazer aquilo que Deus está contando e está direcionando para as nossas vidas. E Ele precisa da nossa ação. E também precisa contar com a nossa fé. Então, Ele nos convida a sermos pacificadores para que nós venhamos plantar sementes de paz e com certeza nós vamos colher frutos de justiça. Isso é a própria palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu. Está aqui no capítulo 3 de Tiago, no versículo 18. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão fruto da justiça. Então o tema é: sejamos pacificadores. Amém? Papai, nós queremos apresentar a Tua palavra, que é rema, a Tua palavra que divide propósitos e intenções, que seja a Sua boca transmitindo as boas novas, que eu seja apenas um cooperador daquilo que o Senhor deseja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos e agradecemos. Prepara os nossos corações para receber a Sua semente. Amém. Glória a Deus. Então, no capítulo 2, ele fala sobre a questão de acepção de pessoas. Aqui no começo do capítulo 2, ele vai dar um exemplo da estrutura da igreja, se vier uma pessoa bem trajada, uma pessoa mais simples. E o primeiro ponto que o Espírito Santo frisou é: não venhamos ficar fazendo acepção de pessoas. Isso é um exercício, porque quem vivenciou o mundo corporativo, vivencia o mundo corporativo, sabe o desafio que é. Por quê? Porque ali, infelizmente, tem muito jogo de interesse, aquele que tem algum tipo de influência, aquele que pode, o tal do networking. Só que existe o networking positivo, mas em grande maioria tem o networking negativo, ou seja, eu só tenho contato com você porque você tem alguma coisa a oferecer. Ou eu só estou te fornecendo alguma coisa porque você me ajudou lá atrás. Não é uma atitude: eu estou te ajudando porque eu quero te ajudar e ponto final. Eu estou te ajudando porque eu posso te ajudar e ponto. Não, estou te ajudando porque se você me ajudar lá e tal, fica aquele jogo de interesse. O Espírito Santo não quer que nós venhamos exercitar tal tipo de ação. E se nós estamos andando com pessoas assim, que estão tirando a gente do foco, é um sinal de alerta. Opa, peraí, papai, não posso fugir do propósito. A tua palavra fala lá no livro de Salmo, logo no começo, que a gente não tem que andar com a roda dos escarnecedores nem dos zombadores. E aqui, no versículo 8 do capítulo 2 do livro de Tiago, fala assim, ó: de fato é bom quando vocês verdadeiramente obedecem à lei do reino, pois está escrito nas escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas vocês estão quebrando esta lei do Senhor e serão condenados por ela, quando tratam os outros com parcialidade. Ponto e vírgula, isso é pecado. E um pouquinho acima, no versículo 6 e 7, diz assim: e no entanto, vocês desprezaram um homem pobre. Vocês não percebem que geralmente são os ricos que perseguem vocês? Geralmente, tá? Não são todas as pessoas. Tá falando geralmente. Perseguem vocês e arrastam aos tribunais, e grande parte das vezes, não são todas as vezes, são eles que riem do nome honroso que vocês invocam. Então, às vezes, querer estabelecer vínculo, não há problema nisso, estabelecer vínculo com pessoas que têm uma situação financeira
bem estruturada. Mas aqui o ponto que ele está querendo dizer é a questão de você olhar pela aparência, você julgar pela aparência. Ah, aquela pessoa ela tem status. Então é uma pessoa que eu quero para minha vida, é um contato que eu tenho que ter, porque é uma pessoa influente. Não é isso que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. É Ele que sustenta as nossas vidas, é dele que vai vir uma promoção, é dele que vai vir uma mudança de atividade. Não são os contatos que a gente tem, não é o networking que a gente faz. A gente pode até ter networking, mas é um networking não com uma intenção, com segundas intenções, mas com uma intenção simples. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui à disposição. E se eu tenho certeza que se eu precisar de você, você vai me ajudar. Existem pessoas assim dentro do ambiente. São poucas, mas existem. Então o Senhor quer que nós sejamos pessoas assim. Poxa, se eu posso ajudar, por que eu não ajudar? Não vou ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa ali é, às vezes, inferior a mim na atividade, inferior a mim na função. Quem que é aquela pessoa? Não, peraí, um coordenador, um gerente, um executivo, um gestor está me pedindo. Nossa, faço porque aquilo ali eu vou ganhar visibilidade. Mas aquela pessoa que pediu, porque ele tem que esperar, ele que fique lá. Isso o Espírito Santo está dizendo, não sou eu. E eu vivencio isso constantemente. E a gente tem que tratar da mesma forma, porque são seres humanos. É um desafio? É um desafio. Porque se a gente permitir o nosso eu, o nosso ego... não, peraí, porque eu vou ganhar... Peraí. Quem abriu a porta para nós foi Deus. Quem deu a oportunidade para nós foi Deus. Quem nos colocou ali naquele âmbito de trabalho foi Deus. Então Deus é que vai trazer o crescimento. Até aqui Deus tem sustentado e ali adiante Deus vai continuar sustentando. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Agora aqui no versículo 12, mesmo capítulo 2. Vocês serão julgados pela lei da liberdade em relação ao que vocês falam e como agem. Olha só a responsabilidade que nós temos. Pois não haverá misericórdia com aquele que não tem mostrado misericórdia. Mas, se vocês tiverem sido misericordiosos, a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo. Queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé se não tiver obras? Acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Se vocês tiverem um irmão ou irmã que estão necessitando de alimento e vestuário e vocês disserem, bem, Deus o abençoe e aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, de que adianta isso? Por que vocês veem? Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio de boas obras é morta. Então, a própria palavra aqui já está explicando o que o Espírito Santo deseja transmitir. E um ponto aqui também muito importante que ele frisou é na questão de que ao que vocês falam e como vocês agem. Então que nós possamos revisar a nossa postura de como nós estamos falando e como nós estamos agindo perante a sociedade, perante o convívio e também quando nós estamos só nós e Deus nos cômodos das nossas casas, nos lugares a qual nós estamos, algum ponto que nós viajamos, para onde for, que nós possamos ter essa cautela, porque ele quer nos convidar a sermos pacificadores. Então, se existe alguma postura em mim, se existe alguma postura em você que precisa ter uma mudança para trazer um fruto de um fruto de paz, então que nós possamos tomar essa mudança para a honra e glória do Senhor. Amém? Agora no versículo 24. Antes do versículo 24, ele começa a explicar mais de forma profunda a questão do exercício da fé, da questão das obras. E no 24, olha só que interessante. Vejam, portanto, que uma pessoa é salva pelo que ela faz e não somente pela fé. 25. Raabe, a prostituta, é um exemplo disso. Ela foi justificada por causa do que ela fez quando escondeu os espias e os mandou embora em segurança, lá no Antigo Testamento, embora em segurança, por uma estrada diferente. Então veja que Deus ele tem promessas para as nossas vidas. Isso ele falou forte para o meu coração, falou também para mim, falou, Diego, tem a promessa. Aí você ora e pergunta para mim, tá, Deus, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu papel? E aí aquele papel tá lá.
A gente sabe que é aquele papel, mas a gente não tem conseguido executar. Então, ele está nos trazendo à memória aquilo que dá esperança e nos resgatando e dizendo, vamos lá. Então, se você precisa cuidar do templo do Espírito Santo, então o que você precisa fazer? Deus falou que vai te dar sabedoria, Deus falou que vai te dar diversas coisas, mas se a gente não agir, não vai adiantar nada. Poxa, Deus falou que vai fazer, que bacana. Vai ficar lá no quadro. Olha, Deus falou que vai fazer isso. E o que eu estou fazendo? Eu estou servindo ao Senhor? O primeiro ponto principal é servir a Deus. A gente tem conseguido servir a Deus no nosso dia a dia, na nossa casa, na onde nós estamos? Nós estamos conseguindo glorificar o nome do Senhor? Estamos conseguindo propagar aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos? Ah, sim, glórias a Deus. Ah, não, então peraí, deixa eu resgatar, deixa eu puxar as origens do Senhor, os princípios, a base, a estrutura. Por quê? Porque Ele quer que nós sejamos pacificadores. Ele quer que nós venhamos colher esse fruto da justiça, mas nós precisamos tomar posturas diferentes, porque a gente sabe que o corpo humano, ele é pecaminoso. E se não tem uma rédea, fica solto. Algumas pessoas têm uma disciplina, tá ali, centrada, focada. Mas outras pessoas, se ela não tem um norte, se ela não tem uma direção, se ela não tem alguém ali falando para ela, ela se perde. Mas e nos tempos futuros? Tudo aquilo que Deus está ensinando para nós, desde a primeira vez que nós tivemos o privilégio de ouvir a palavra dele, é um treinamento, é uma preparação para o futuro. Mas não para sermos dependentes totalmente, no sentido de, como que eu vou agir agora, Deus? Que o Senhor use alguém para falar comigo. Não, peraí, tem a palavra. Peraí, Deus pode falar comigo através do louvor. Deus pode falar comigo. Não é que ele não pode contar com um profeta para transmitir aquilo que ele deseja para a sua vida, mas a gente não pode ficar dependente somente disso. A gente não pode ficar dependente somente da oração de uma pessoa para que a gente possa ter... tô esperando o fulano orar por mim. Poxa, não orou por mim. Não, mas e aquilo que eu tô aprendendo na palavra? Peraí, eu preciso executar, eu preciso ter fé, eu preciso colocar essa fé em ação. Mas eu não sei orar, peraí. Qual que é a oração base que Deus ensinou para nós? O Pai Nosso. Então, vou iniciar com o Pai Nosso. E conforme o Espírito Santo for direcionando, eu vou complementando, eu vou incrementando, eu vou estruturando. Não é da noite pro dia. E você vai abrindo teu coração e falando, Deus... Uma vez uma amiga falou assim pra mim, poxa, vou orar pelo quê? Falei pra ela, vou falar pra você aquilo que eu aprendi com o Senhor. Quando você não tem nada pra orar, começa a olhar pras pessoas, começa a olhar pro próximo, começa a olhar pela tua casa, começa a orar pelos teus amigos, começa a orar pelos teus familiares, começa a orar pela tua igreja, começa a orar pelos teus pastores. E aí o Espírito Santo vai fluindo. Por quê? Você está abrindo mão de você. Tem uma lista de pedidos aqui, uma lista de situações que eu preciso que o Senhor ajude. Quanto mais a gente se desprende e foca no próximo, ama o próximo, dedica ao próximo, mais nós vamos colher o fruto de justiça. Isso com certeza você já vivenciou na sua vida, eu já vivenciei na minha vida, e o Senhor quer que nós venhamos vivenciar mais e mais frutos de justiça sobre nós. Amém? No capítulo 3, ele vai falar sobre um ponto extremamente crucial das nossas vidas, que é um exercício constante. E a gente tem que ficar se policiando a todo momento, que é o quê? A bendita da língua. Por quê? Olha só. Não vou contar todo o texto aqui, mas pontos que ele pediu para ressaltar. Todos nós cometemos erros, ponto. Isso é uma afirmação. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo ou mais. Tudo ou mais, hein? No 5. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Quantas vezes a gente se acha a bolacha do pacote e não passa de um biscoito Tostines que já está no armário há 10 dias, já fofo, até quase mofando. E a gente acaba agindo dessas formas porque a gente acha que é alguma coisa, mas a gente não é nada. E o Espírito Santo, é importante a gente sempre trazer à tona, peraí, cara, o Senhor a glória tem que ser sempre ao Senhor. Mas a natureza pecaminosa, a gente tem que ficar lutando com ela diariamente.
Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. No versículo 9. Com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. Volta a questão do amor ao próximo. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Ou seja, tá aparecendo a questão da flexibilidade de horários, né? Tal horário, vou falar bênção. Tal horário, eu vou permitir que as inflamações, os dardos inflamados comecem a fermentar meu coração e falar, poxa, caramba, nossa, é verdade e tal. E, gente, como que aparecem pessoas nesse momento? Quando você tá assim, aí você... A pessoa, pô, verdade, é isso mesmo. Você viu aquele negócio lá também? Vi. Não, vou te contar também. Daqui a pouco você olha e fala, ô, quem és tu? Você olha no espelho e fala, quem é você? Sai daí, rapaz, não te conheço não. Por quê? Constantemente a gente precisa lutar com a nossa língua. Aí aqui ele direciona. Acaso pode, no versículo 11, acaso pode uma fonte d'água jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma videira? Não. E não se pode, tampouco, tirar água doce de um poço salgado. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade. Então aqui são algumas direções interessantes, que a sabedoria do céu, ela gera pra gente o quê? É uma sabedoria pura, é uma sabedoria calma, é uma sabedoria que nos dá a amabilidade, que nos permite ser pessoas mais amáveis, pessoas mais compreensivas, pessoas mais misericordiosas. Então sabe aquele momento que você fez uma oração para Deus e falou assim, Deus, eu quero a tua sabedoria, eu quero que o Senhor me direcione, eu quero que o Senhor, eu quero fazer, e aí o Espírito Santo está falando, então a sabedoria do céu, ela vai trazer isso para sua vida, ela vai trazer para mim, ela vai trazer para sua vida, pureza, calmaria, amabilidade, ou seja, ser mais amável, compreensivo, ter misericórdia e boas obras. É interessante porque ele chega aqui no final e fala, boas obras. Então se a gente não agir, não exercitar, não executar, não adianta nada. Eu quero ser uma pessoa mais calma. Mas quando aparece a determinada situação, estouro. Digo por experiência própria, pelas situações que eu... pelos desafios que a gente tem vivenciado, pela a situação do novo estilo de trabalho temporário, a demanda, você fica cansado, você fica desgastado. E assim, a empresa ela sempre vai olhar para você e vai falar assim, produtividade. Ela não quer saber o que você está fazendo, ela vai olhar o teu resultado. E você tem que se virar nos 30. Então, se eu e você não tomarmos uma postura para mudarmos as nossas ações, assim também como o Espírito Santo está trazendo aqui na minha memória, na questão de cuidar do templo do Espírito Santo. Digo para você, na questão de exercício, se eu tivesse que dar nota de 0 a 10 para mim, eu acho que eu daria menos alguma nota negativa, não daria uma nota positiva, porque assim, pela correria, pelo rush, pela questão de cuidado, você dá, não, mas que eu preciso entregar, eu preciso fazer e tal, e a gente não cuida do nosso corpo. E a gente não cuida, graças a Deus, pelo menos a alimentação tá bacana, mas a questão de exercício precisa mudar muito. Então o Espírito Santo tá falando isso porque com certeza alguém também precisa mudar a sua postura, os seus hábitos. E se a gente só ficar na ideologia, almejar aquela essência, vai ser assim, mas não tomar uma atitude, não vai adiantar nada. E a gente precisa tomar atitude através da fé. Porque a fé é aquele firme fundamento daquilo que nós não estamos enxergando, mas nós estamos crendo de que aquilo está avançando. Amém? Então, olha só. No 13. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. E se vocês as praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Contudo, não se gloriem de serem sábios e bons se vocês forem amargos, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira. Olha só isso. Porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Esse é um outro ponto que o Espírito Santo também frisou e pediu para eu transmitir. A gente tem que lutar para não ficar egoísta, para não ficar invejoso.
Não é porque você está passando por uma determinada situação. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: poxa, mas olha a sua trajetória, olha a trajetória da outra pessoa. A trajetória da outra pessoa é da outra pessoa, a minha trajetória é minha trajetória. Quem garante a minha trajetória é o Senhor. Quem garante a trajetória da outra pessoa, se ela estiver na presença do Senhor, é o Senhor, ou ela mesma vai achar que ela está construindo o futuro dela. A gente não tem que ficar fazendo esse comparativo com pessoas que não conhecem o amor, não conhecem a verdade, porque elas estão almejando benefícios passageiros. E nós estamos almejando um benefício que é eterno, para a vida futura, para uma vida eterna. Então a gente não pode ficar se comparando com pessoas. Ah, mas porque aquela pessoa ela tem uma estrutura, a casa dela. A trajetória que eu tenho é o Senhor, ele tem uma digital única para mim, ele tem uma digital única para você, ele tem uma história única para mim e para você. Ah, porque a história de fulano na Bíblia foi incrível. Ele quer escrever uma história para mim e para você incrível. Mas uma história entre eu e o Senhor. Entre você e o Senhor. Amém? E veja só. Falou da questão da inveja. Essas coisas são terrenas, materiais e demoníacas. Então, a gente sabe que existem diversas setas para tirar o foco, para deixar a ansiedade, para deixar no desespero, para deixar, eu não tô conquistando, eu não tô fazendo, essa quarentena tá passando, eu não tô fazendo nada, eu tô ocioso, Você está cuidando do teu corpo, você está cuidando do templo, você está cuidando da tua parte espiritual. Como que você não está fazendo nada? Você está intercedendo, você está orando, você está crescendo em maturidade espiritual. Como que você não está fazendo nada? Talvez você não esteja fazendo um curso que você gostaria, talvez você não esteja fazendo uma situação a qual você tinha se planejado, mas não se martirize, não se cobre. Isso o Espírito Santo fala, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito. A educação que eu recebi, as orientações que eu recebi quando eu era mais novo, era uma cobrança constante, você tem que ser perfeito, você tem que, sabe? E isso o Espírito Santo até hoje trabalha e a gente tem que dar abertura para que trabalhe. Não fique se autocobrando de forma exacerbada, de forma constante. Não queira também receber qualquer coisa, mas não fique se mutilando por isso. E aqui, onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. Entretanto, a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, depois calma, amável, compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras. É cheia de bons frutos, não trata os outros pela aparência e é sincera. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão fruto da justiça. Então é isso que o Espírito Santo pediu para que eu transmitisse, falou muito ao meu coração, mudança de postura, cuidar do templo do Espírito Santo, tomar cautela sobre aquilo que nós estamos alimentando a nossa mente. E, novamente, vem a pergunta para você. Vamos ser pacificadores? Vamos plantar a semente da paz aonde nós estivermos no nosso 360? E com certeza, lá na frente, nós vamos ver frutos de justiça sobre as nossas vidas e nós poderemos, com certeza, testemunhar esses frutos. Que você fique com essa palavra, que ela possa trazer crescimento, que ela possa gerar o fruto necessário que o Senhor deseja para a honra e glória do nome dEle. Que o nome dEle seja engrandecido, toda a honra e glória é para o Senhor Jesus. Deus abençoe fortemente a sua vida. Um forte abraço e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.
No